Boa tarde para os ouvintes, boa tarde aí para os internautas. Nós falamos agora ao vivo aqui da Santa Casa de São Roque. O prefeito está se preparando, o prefeito Cláudio Góes, para iniciar a coletiva de imprensa, né? São algumas informações pontuais, a qual o prefeito estará informando para os ouvintes e para os internautas que acompanham agora a nossa programação, inclusive com as últimas informações mediante a ação que a prefeitura realizou hoje aqui em um hospital particular de São Roque, onde a prefeitura, através da obediência do decreto, né, acabou requisitando aí alguns equipamentos. Então a gente vai ouvir inicialmente a palavra do prefeito Cláudio Góes, depois nós vamos então iniciar aí com as perguntas para os ouvintes e para os internautas. Estamos ao vivo pela Rádio Coluna FM. Daqui a pouco o prefeito vai iniciar a sua fala, né, e as ações. Boa tarde a todos. Estamos aqui na Santa Casa de São Roque, hoje sábado, 28 de março de 2020. Sábado à tarde, uma tarde tranquila, uma cidade em silêncio, uma cidade respeitando esse inimigo invisível. Estamos aqui para passar algumas informações necessárias para o conhecimento de todos, em especial a decretação do decreto 9.228, com a data de ontem. Então assinamos ontem à noite o decreto de calamidade pública na cidade de São Roque. E com isso, algumas ações já sendo efetuadas através desse decreto. Uma delas é a principal, a requisição de equipamentos do Hospital São Francisco. Então é importante a gente passar isso para vocês sobre algumas dúvidas que estão sendo geradas com isso. Logicamente, é importante a gente falar para vocês que para suprir as nossas futuras necessidades, se for o caso, na própria Santa Casa, sem necessitarmos de investimentos maiores neste primeiro momento. Então é isso. Após negociações com a empresa, com os proprietários, não houve acordo, então achamos por bem, no primeiro momento, requisitarmos os equipamentos de UTI e respiradores em especial. Então é isso. E, logicamente, o corpo jurídico da empresa já entrou em contato com o nosso jurídico, conversaram e foi acertado para uma reunião na segunda-feira na prefeitura. Passaremos aí as novas informações. Então, ao contrário do que se imagina, aquela coisa turbulenta, tumultuada, a gente evitou o máximo, fizemos tudo de uma forma muito tranquila, eficiente, sem alardes, e nós, com o nosso corpo jurídico, conversando com o deles, houve o bom senso de conversarmos na segunda-feira. Então é isso, essa é a primeira informação que a gente passa para vocês. Prefeito, o senhor falou que já manteve vários contatos, ou seja, conversa com a direção do hospital, o que não houve o acordo. Aonde emperrou esse possível acordo de equipamentos? E o senhor tinha falado em conversas anteriores de usar o prédio. Aonde esbarrou a negociação? Olha, é uma história um tanto até longa, mas, porém, de uma forma objetiva, a gente vai tentar explicar a todos. Esse hospital foi recentemente inaugurado na cidade de São Roque, porém, a gente acompanhou e, logicamente, em visitas lá, percebeu-se que ele não estava em operação. Estava, sim, com as atividades todas autorizadas, porém, até por iniciativa e decisões da própria empresa, ele não entrou em operação plena. Logicamente, conversamos sobre isso, o nosso pessoal, no primeiro momento, conversou com eles, e eles, informando, né, do momento, da crise do Brasil, também da própria crise da questão do coronavírus, as suas ações foram ficando meio que estagnadas até aquele momento, e nós então começamos a conversar com eles. No primeiro momento foi falado sobre aquisição dos serviços, então a gente iria utilizar as instalações, as UTIs, se fosse o caso, e aí começaram a se conversar em valores SUS, que são, né, os valores que a gente vai designar e que são os repasses que normalmente vêm. Mas aí eles não têm essa prática, porque são um hospital que tem atividades mais ligadas a particulares e a convênios,
E aí ficaram de estudar as propostas e a gente foi conversando um pouco que à distância, em especial o pessoal do Departamento de Saúde. E, logicamente, avançamos no ponto de termos maior conhecimento das atividades deles. Logicamente, tivemos o conhecimento que não estavam com os serviços a todo vapor, em atividade. Começamos a falar sobre a possibilidade da alocação do prédio todo, sob nossa administração e sob nossa instalação da mão de obra. E aí a gente foi caminhando. Percebemos também que os valores que começaram a pedir foram muito altos, muito fora, não acho que não é o caso nem de comentar valores, que os primeiros números assustadores. Aí começaram depois a oferecer umas outras possibilidades e, dentre elas, a última foi a de 10% da utilização do prédio por nós, com os serviços. Enfim, a gente percebeu que não estava avançando a partir de um ponto. Então, diante das necessidades, diante do que a gente vem percebendo e acompanhando da possibilidade futura de utilização e das dificuldades, achamos por bem, no primeiro momento, fazer a requisição somente dos equipamentos. Então, foram estudos, foram conversas várias e chegamos neste ponto de atitude de requisitar, no primeiro momento, os equipamentos para instalação aqui na Santa Casa, reforço aqui do processo, né? E utilizando a nossa mão de obra, que nesse caso já está aqui pronta, sendo reforçada, ampliada, porém já instalada. Prefeito, na requisição dos equipamentos que vocês fizeram a retirada sobre os equipamentos que vocês fizeram a retirada ali no hospital, tem como descrever quais são e a finalidade de cada um? Enfim, evidente, a gente sabe que o foco é a questão do coronavírus, mas a gente viu que saiu 2 vans, um veículo pequeno, depois voltaram mais uma van e um veículo pequeno, quer dizer, pelo que a gente transmitiu, foi bastante coisa. Eu não entrei no detalhe técnico, até porque não é a minha área. Então, o nosso pessoal da área técnica fez o estudo, fez a planilha, planilhou os equipamentos que são necessários e que tem conhecimento que existem lá para, efetivamente, a questão das UTIs e, em especial, o aparelho famoso hoje, o respirador. Nós, em algumas visitas, tivemos o conhecimento, vimos no local um certo número de respiradores e hoje a gente foi fazer, com a requisição e para trazermos para a Santa Casa, notamos até a falta de alguns deles, porém, juntamente com a equipe do Hospital de São Francisco, o qual respeitamos muito, conversamos bastante com eles, está sendo tudo feito de uma forma muito calma, muito tranquila, então trouxemos para cá. Está sendo feita a contagem, a finalização do relatório, é coisa agora de 15 minutos que descarregaram e a gente, na sequência, passará as informações, porém, repito, apenas os equipamentos necessários para essa utilização mais urgente, no caso da necessidade de UTI e respiradores em si. Prefeito, então aqui a gente está acompanhando ao vivo pelo São Roque Notícias, não tem ninguém internado nesse momento que precisa de respirador, aparelho? Não. Porque as pessoas estão perguntando Não. da ação de ir lá, de fazer esse pedido e tal, e tem alguém que está precisando? Foi por isso que eu propus essa conversa coletiva com vocês, gente. Eu faço todas as tardes uma live e hoje eu solicitei para o nosso pessoal convocar vocês. Assim a gente tira as dúvidas e acaba com esse diz que diz. Muita desinformação e muito tumulto. Então é importante a gente, de novo, termos calma, paciência e equilíbrio. A gente está muito tranquilo, porém agindo de uma forma muito eficaz, dando os passos firmes para as decisões. E eu digo para vocês, então, para responder, Cláudio, respondendo o Marcelo, dizendo que não há nenhum caso urgente e nenhum caso confirmado positivo na Santa Casa e nem nos hospitais privados da cidade de São Roque. Nós temos aqueles 7 aparelhos, estamos reforçando os nossos equipamentos, as nossas instalações, para termos lá na frente a eficiência e a velocidade necessária. Estamos, inclusive, por isso que eu explico, né, da questão de não fiquem na rua. Mas só para completar, a gente já vai falar já dos números das internações e das baixas aí, graças a Deus, algumas já caminhando muito bem. Prefeito, mesmo não tendo nenhum caso de urgência, o senhor achou que esse era já era o momento de confiscar, ir buscar, emprestar para depois pagar, para depois devolver, que é tudo uma questão parecida? Sem dúvida. Achou que o momento era isso? Tudo vai ser quitado,
A gente vai fazer o ressarcimento da forma correta, não há nenhum confisco para uso de uma forma gratuita ou de alguma outra forma. Tudo certo e com cuidados, inclusive. Se houverem danos, a gente também vai ressarcir. Não tem nada de uso indevido nem de forma errada. Então, na verdade, o momento era esse, sim, porque a gente percebe uma corrida, né, para esses tipos de equipamentos. Essa empresa, ela também tem outras unidades, de repente, né, porém ela está instalada aqui também com seu hospital aqui na cidade de São Roque. Achamos por bem, sim, lançarmos mão para que fiquemos, de uma forma ou outra, mais aparelhados. Repito, eles não estão virando as costas para São Roque. É importante a gente falar, poxa, Hospital São Francisco, não, de forma nenhuma eu quero queimar, como diz o ditado popular, queimar o filme de São Francisco, de jeito nenhum. Só que eles têm que também pensar do lado de cá. A gente percebeu em Cotia, né, a Prefeitura de Cotia também correndo com alguns respiradores em fábricas que existem por lá. Então é necessário a gente fazer agora uma corrente muito firme, porque a gente não pode correr o risco de omissão. Então é isso, a gente sabe que está lá equipado aquele hospital. A gente não pode, e a gente também sabe, percebe, eles comentam, a gente vai entrar em atividade, a gente vai entrar em atividade, mas não vimos nenhuma movimentação efetiva da mão de obra sendo instalada lá, do serviço sendo instalado lá. A gente sabe que tem que ter uma série, montar uma empresa nova, desde o faxineiro até o cozinheiro, até o pessoal da Copa e também os enfermeiros, equipe médica. Não é simples e, logicamente, é uma empresa profissional que não achou a viabilidade nesse momento de fazer esse investimento. Tem plena capacidade, mas estamos em boas conversas com eles. Peço que não fiquem chateados, porque a gente também está num momento muito crítico. Estado de calamidade não é brincadeira. Eu nunca passei por isso, mas a história diz, e também a orientação do nosso jurídico nos orienta. Seja firme e caminhe. Senão, se você ficar esperando o favor, a vinda, não vem de forma gratuita. Você tem que efetivamente agir. Prefeito, com relação ao Hospital São Francisco, o senhor se baseou no decreto 9221 e 9222 para a retirada dos equipamentos. Não, desculpa. Não, são os dois decretos, né? Sim, mas ontem à noite nós houve alteração. editamos o 9228, que é o de calamidade. Perfeito. Foi uma falha minha, desculpe. Agora, baseado na questão de estrutura do hospital, vamos dizer, São Roque passa por um problema com relação a leitos, a hospedagem para possíveis infectados. Evidente que o senhor também pode até decretar a utilização da estrutura física do hospital, né? Sim, sem dúvida. Espero que a gente nem precise, até porque os valores são altos. Repito, se a gente requisitar, mesmo requisitando através do judicial ou num acordo comercial, custará. E os valores que eles estão alegando no momento inicial para a alocação total é muito alto, fora dos padrões de mercado. Então a gente vai evitar, sim, nesse momento, requisitar o prédio. A gente poderia, já que requisitamos o equipamento, por que não requisitamos também o prédio? Por quê? Porque é responsabilidade. Chega depois a conta. E se eu não precisar usar? Então a gente, inclusive, está fazendo um movimento muito forte para que não usemos mesmo, para que a gente tenha pouco uso, para que a gente tenha pouca movimentação simultânea. Sabemos que vão haver muitos contágios, casos positivados, porém de uma forma lenta. Essa é a nossa torcida. Então é melhor agora a gente iniciar aqui com juízo financeiro também, porque nós teremos muitos gastos na prefeitura, além desse caso da saúde. Teremos questões para atender até as necessidades sociais da cidade de São Roque. Prefeito, dentro desse mesmo assunto, em relação aos aparelhos, tudo que está requisitando, a Santa Casa tem 7, depois o senhor vai passar a sua equipe técnica, quanto é que chegou de aparelho aí, né? Se puder falar. Sim, a gente que fala. A população está acompanhando, ela está ansiosa, querendo saber o que está sendo feito, e a gente percebe que está tudo sendo realmente mostrado. Em relação a isso tudo, há um estudo técnico, eu não sei se o senhor ou a sua equipe, de estatísticas, dentro do que vai avançando, se é fácil dizer ou não, avançando a epidemia, se nós temos a possibilidade de enxergar mais ou menos quantas pessoas podem vir a ser atendidas aqui no hospital. Eu não sei se tem esse estudo, né? Porque a gente acompanha o Ministério da Saúde, que também vem tentando mostrar alguma coisa, né? Já fizemos essa pergunta, eu mesmo
Falo, vamos fazer uma conta em cima da nossa população. Eles falam, impossível, prefeito. Por quê? Nossa cidade é turística. Lá atrás, de repente, se tivesse o turismo trazido, ou se as pessoas frequentassem São Roque vindas de fora, então é diferente de uma outra cidade como São Paulo. Então está se falando, inclusive, da questão do comércio, comparando uma cidade a 50 quilômetros de São Paulo com Santa Catarina. Santa Catarina é outra realidade. Estão abrindo a metade do comércio para o turismo. Gente, lá é outra coisa, né? Inclusive aqui nós estamos dentro perto do centro da onde estão acontecendo os maiores números de casos, que é São Paulo. Então a gente se sente até como uma cidade já periferia ou fazendo parte da grande São Paulo. Então a gente tem que fazer os estudos mais acompanhamento. O que a gente está fazendo hoje está dando muito certo, porque mesmo sendo uma cidade de distância turística, onde pessoas podem vir para o turismo ou passando no Catarina, onde temos muitos funcionários de São Roque e poderiam ser os vetores, a gente não está percebendo grande movimentação para esse fim. Informo, inclusive, que o motivo que a gente fez a dedução, porque São Roque não informava os números e as outras cidades informavam. Eu vi os números outro dia pela TV Tem, ontem, inclusive, de manhã. As cidades, a maioria delas, um. Eu falei, nossa, a gente tem 40. 40 quando se colhia o exame, gente. A partir do momento que o exame só é feito quando a pessoa é internada, nós tivemos 2. Então, se for para seguir aquele número, São Roque, 2, né? Então, é esse o raciocínio. Calma ao se pegar as informações e se trazer para dentro de casa. Então, esses 2 e ontem, aqueles que estiveram internados, foram os 2 colhidos. E aí, logicamente, o que a gente está fazendo? O nosso número é alto, cerca de 44, o total ontem. Mas a gente somou os 2 com aqueles 42 que estamos lá da outra etapa. Então, é só para a gente entender um pouquinho e informar isso para a população. Acho que isso ficou claro, né, gente? Só para encerrar o assunto com respeito da ação. Depois a gente vai falar dos casos. Da minha parte eu quero sair, mas eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Essa ação foi de emergência, foi providencial, de acordo com o senhor e sua equipe técnica. Qual é o próximo passo em questão de emergência em relação ao coronavírus? Olha, nós estamos trabalhando aqui agora com as instalações internas. Foi finalizado esta semana as obras de reforma do novo PA. Esse novo PA de 700 metros está aqui na parte de baixo, né, no antigo espaço do famoso pronto-socorro, e agora é o PA novo de São Roque, totalmente rejuvenescido. Só ficaram as paredes, desde a parte hidráulica, da parte sanitária, da parte hoje com todo o sistema de refrigeração, sistema de gases, toda a tubulação, instalações, enfim. E agora nós estamos aqui fechando nossos estudos e já dou em primeira mão para vocês que a tendência é levarmos o PA para lá, porque já é um espaço equipado para o PA, instalado para o PA, porque se a gente ficar aqui com o PA de uma forma hoje adaptada, como ela vem vindo desde da época, né, daquela vez que aconteceu aquilo tudo aqui com essa nossa querida Santa Casa, o PA aqui ele fica meio que adaptado. Trazendo o PA para cá, ele vai trabalhar como se deve, um PA com as separações, com as observações dividindo o infantil do masculino, do feminino adulto, enfim, várias condições de primeiro mundo aqui. Então, com tranquilidade, o PA vem para cá e abre espaço para o hospital, para a questão dos atendimentos mais graves e também para a internação com observação. Tudo feito de uma forma isolada. Esse é o primeiro movimento, que é o interno. Segundo movimento, repito, o prédio da hemodiálise também está aqui para suportar, para dar o suporte para a gente. Nós temos ali também as condições para os primeiros atendimentos. Então, a gente está caminhando agora com a chegada desses equipamentos que, repito, nós estaremos conversando de uma forma muito tranquila com os proprietários do São Francisco na segunda-feira para que a gente faça essa utilização aqui. E, logicamente, fica o prédio do São Francisco, inclusive com o próprio governo, e aí eu digo para vocês, o próprio governo já estava sinalizando, buscando no interior de São Paulo alguns lugares para eles mesmos requisitarem. Então, gente, não é brincadeira. Se o governo de São Paulo vier aqui requisitar... lembrando, esqueci de comentar no início, São Roque é referência da microrregião. Aqui virão mairinquenses, aluminenses e moradores de Araçariguama. Araçá, Ibiúna. Ibiúna não faz parte da referência daqui, ela faz de Piedade, mas vem também. Então, alguns de Vargem Grande podem vir também.
Então, a gente aqui faz parte de uma micro-região que, se somarmos todas as cidades que foram citadas aqui, dão quase 300 mil pessoas. Então, não é brincadeira. Pode ser que até o próprio governo venha para administrar toda essa micro-região. Então, é um trabalho bastante intenso, muito conversado e alinhado com a própria Secretaria do Governo do Estado. O senhor falou, Mairink também, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas só para informar, tem um hospital pronto, também, acabado lá, do lado do pronto atendimento, né? Também bem colocado, conversando com o Peixinho, ele mesmo já me falou que já colocou à disposição do Estado aquele prédio, que hoje não tem as instalações, né? Não tem também nem o corpo clínico, não tem o trabalho de pessoal lá, só o prédio, mas já colocou à disposição também. Então, e depois aquele galpão que eu falei do Recanto da Cascata, enfim, instalações a gente tem de sobra, graças a Deus. O que a gente precisa, sim, dos equipamentos para deixarmos tudo equipado. Não adianta ter um hospital, ter paredes, ter até alguma instalação e não ter os equipamentos principais. É essa a única preocupação. Não há pânico, não há informação não conhecida, tudo bastante transparente, porém de uma forma muito direta, muito eficaz. Se a gente bobeia, a gente fica na mão, porque não sabe se essa avalanche vai vir amanhã, daqui uma semana, daqui 10, 15 dias, e se vai vir no formato de tsunami ou numa grande onda, né? Enfim, a gente está se preparando. Prefeito, o senhor falou da estrutura, Santa Casa, até mesmo o São Francisco, e chegou a informação que, dependendo da situação, o senhor poderia também estar solicitando as instalações do São Roque Clube e do Grêmio União São Roquense do Ginásio de Esportes. É uma informação que chegou, gostaria até que o senhor, porque teve essa pergunta aqui na live. Ok, obrigado. Essa foi uma informação que veio até foi o vereador Niltinho que fez essa intervenção junto com o pessoal do São Roque Clube. Agradeço o Dedé. Também foi feita uma conversa com o Vinícius, presidente do Conselho do Grêmio, e também com o presidente Marcos Guzon. Esses pontos eles estão sendo oferecidos até para outras atividades. De repente, a gente vai trabalhar com essas áreas para as doações de alimentos, as doações de roupas, mas a primeira necessidade agora são alimentos. E, de repente, até um atendimento social. São áreas centrais, não está previsto instalações na área de saúde em si, e sim assessoria, amparo para outras ações. E a Unimed? Unimed está trabalhando também em parceria, converso todos os dias com a diretoria de lá, o doutor Adriano, o pessoal de lá, e eles estão trabalhando também, reforçando, eles também estão aumentando algumas instalações, ampliando algumas instalações e também correndo atrás de aparelhos, que eu sei que eles também estão correndo atrás de respiradores. Estamos trabalhando em parceria. É um hospital que tem já as suas atividades, diferente do São Francisco, que estava sem atividade, então isso é bom deixar colocado. O Unimed está correndo também lá, conversando com a gente. Tem vários ginásios. Fechando já? Fazer a última só depois. Da minha parte, a última. Por favor, uma cada um. Tem alguns ginásios poliesportivos do município, do próprio município. Está no cronograma a utilização desses próprios? Não, na verdade, não estão hoje, porque a gente está fazendo planejamento interno, estamos percebendo aqui uma situação de tranquilidade com o que temos. Porém, mais tranquilos ainda, porque sabemos que nós temos prédios públicos e até privados para utilização aqui na cidade de São Roque. Então isso está sendo tem muita gente que oferece, tá muito legal essa parte, que o pessoal se coloca muito à disposição e oferece para a gente ajuda. Percebemos que é dar um alô, o pessoal já corre para ajudar, a gente está bem tranquilo com isso, e eu acho que, de novo, instalações não é o problema. O problema serão questões de atendimento na parte principal, que são os equipamentos de UTI e respiradores. Prefeito, por exemplo, nós temos uma situação que envolve o gasto financeiro. Hoje nós sabemos que a Santa Casa ela está com a requisição administrativa, que é uma espécie de intervenção. O município injeta, acho que no último balanço que nós levantamos, acho que 1.200.000, 1.250.000 por mês, mais os convênios, os repasses, enfim. Nessa situação, a gente tem percebido que o Departamento de Saúde tem trabalhado muito, e isso a gente sabe também que está gerando gasto. E aí eu pergunto, o governo estadual, o governo federal, estão anunciando uma série de pacotes
para socorrer as prefeituras, as prefeituras dos estados e, consequentemente, os hospitais municipais. Nesse caso aí, o senhor pode adiantar alguma coisa, se já surgiu uma luz aí, porque o que a gente tem ouvido até agora das autoridades estaduais e federais é uma certa teoria, mas eu queria saber na prática se o senhor já está recebendo algo para o município. Na prática, existem já alguns convênios que nós estamos já via Departamento de Saúde, né, via atendimento à saúde, e nosso pessoal da área de convênios já está acessando esses programas, né, e para já nos identificarmos e já para gerarmos a informação, com certeza. E os números que já apontam, inclusive, citando São Roque como uma cidade abaixo de 100 mil, porém próxima a 100 mil, já com o seu valor definido. Porém, temos também as exceções, porque, além disso, atendemos também as outras cidades que se referenciam por aqui. Então, não bastará apenas o número de São Roque, e sim o número de Mairinque, de Araçá e de Alumínio para fazer frente ao custeio daqui, porque aqui vai ser o epicentro, que seja muito pequeno, que nem exista, mas será aqui, então os gastos virão para cá e a gente vai estar trabalhando bastante, também, logicamente, o governo federal, enfim, bem antenados com isso também. Prefeito, para finalizar, vai falar o pessoal, né, do seu departamento, o pessoal está falando sobre os comércios de abrir e tal, mas o decreto segue até o dia 7 de abril, é isso? Tá? Segue, confirmando a minha fala de ontem, é isso, gostaria, foi muito boa a sua pergunta, que eu ia falar no final, já falo agora, que é o comércio. Há uma euforia, para não dizer uma situação meio chata, né, porque a preocupação é de todos, gente. Tem do grande comerciante, do médio, do pequeno, tem do autônomo, tem diaristas, tem muita coisa aí, a gente fica preocupado, não pensa que é diferente. A gente pensa em todos, sim. Só que nesse primeiro momento, a vida. Então o comércio, o decreto continua até dia 7, e para esclarecer mais um pouquinho, amanhã domingo, o comércio continua aberto à questão dos essenciais. Então mercados, supermercados, açougues, padarias que trabalham no sistema de mercearia, que é o Pegue, Pague, Leve, continuará amanhã no domingo e também durante a semana. Algumas mudanças, como estão sendo questionados, o exemplo, material de construção para a efetivação de trabalhos avulsos, né, por parte das pessoas, a gente estará estudando e lançando no início da semana. Não prometo para amanhã, porque é muita coisa nova que aparece e a gente não consegue. Se sentar aqui e atropelar, a pessoa ligou, porque aquela associação de grupo de empresários ligou, atenda. Eu atendo correndo, depois o outro fica descalço, e aí não é assim que a gente tem que trabalhar. A coisa não vai ser tão curta, mas também a gente não quer que se prolongue. Por isso, temos que andar de uma forma organizada. Demora um dia mais, mas a gente chega com uma coisa mais concreta. E daí para reforçar que alguns mercados amanhã, também reforçando, já nos informaram que não irão abrir. Aí é facultado a eles. Eles têm a decisão, eles têm o seu quadro de funcionários reduzido, eles têm também vamos dizer, uma questão de cansaço, né, até mental, e eles estão, então, é livre arbítrio eles fazerem a escolha, né, farão a escolha para que abram ou não. Fiquem atentos, busquem informações com os mercados ou locais de comércio que vocês frequentam, gente, para se informarem. E ainda hoje, 6 horas da tarde do sábado, dá tempo para dar uma corridinha, comprar alguma coisa. Passemos um domingo em casa, tranquilos, calmos, serenos para ajudar. E velhinhos, idosos, fiquem em casa. Fiquem em casa de novo, eu falo. A coisa, ela não está feia em São Roque, graças a Deus, mas porque a gente está sendo firme e rígidos. Teremos que continuar assim até dia 7. Se tivermos que estender, muito chato, porém necessário. Se conseguirmos parar no dia 7, ótimo. Então é a nossa luta de todos. Se a gente diminuir isso com tranquilidade, eu penso até que, eu imagino que um planejamento possa dar condições de ir abrindo devagar, voltando à normalidade, enfim, mas é uma coisa para o futuro, nesse momento é isso que eu tenho. Quero só finalizar então, falando sobre o dia na questão da saúde. Vou falar em nome do departamento, em nome da Daniela, que é a diretora do departamento, e da Andréia, que atende aqui juntamente com a equipe aqui da Santa Casa, a linha de frente, com enfermaria, com os médicos, todo mundo aqui a postos. Então vamos lá, os números. Aqueles 42 lá de trás, depois teve, né, aquela fase sem as informações, dos 42,
entraram mais 2 ontem, né? 44. E esses 2 de ontem, eles tiveram alta hoje, voltaram para suas casas hoje de manhã. Então, casos tranquilos, pessoas idosas, porém com tranquilidade, voltaram às suas casas para vamos dizer, o isolamento em casa, e aí sim, até para se evitar alguma forma de contágio. Unimed, né? Era um aqui e um no hospital privado. Os 2 de ontem, então, dado alta, voltaram para casa. Só que 2 novos hoje entraram para observação, estão internados com observação. Então, vamos dizer, com sintomas um pouquinho mais elevados, né? Porém, agravados, porém, ainda em observação, colhido, foi feita a coleta do material para envio para exames. Eles estão aqui, os 2? Os dois aqui na Santa Casa de São Roque. Essa informação fechou o boletim de hoje. Então vamos lá, no total... São idosos também? Então vamos fazer uma conta. Idosos. Vamos lá, 42 mais os 2 de ontem, 44 mais os 2 de hoje, 46. Internados em observação, 2. Já com resultado negativo, tivemos uma notícia boa. Tínhamos 3, ontem mais 4 e mais 4 hoje 8. Então vamos lá, do total de 46, temos 2 internados em observação, 8 já negativados. Os demais aguardando exames. Certo? Então essa é a informação final. Agradeço a participação, tiraremos mais dúvidas. Vamos ver amanhã se temos muitas novidades para voltarmos uma live. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Encerramos por aqui e nós iremos então dar continuidade. Se tem alguma pergunta relativa à saúde, porque hoje eu estarei falando em nome do departamento. Então, isso que eu raciocinei aqui com a sua assessoria. A gente sabe, prefeito, que a gente deixa sempre claro, porque a população cobra resultado de exame, cadê a prefeitura? Tem que deixar claro que não é o município responsável por resultado de exame e análise clínica, técnica ali para dar o resultado. Porém, a população cobra. A gente sabe que o Instituto Adolfo Lutz, que pelo menos é o único centro que está fazendo o diagnóstico, está sobrecarregado, né? E isso também até é importante o senhor passar para a população, porque muita gente cobra. Cadê resultado? Inclusive fazem até política em cima dessa situação. A gente tem acompanhado muito isso, porém é importante frisar o seguinte, que os resultados não dependem do município. O município colhe o material, como a Daniela explicou numa live que ela fez lá da prefeitura conosco, e o resultado precisa vir. Só que a gente sabe que o Instituto está assoberbado de trabalho hoje, e isso, evidentemente, alguns resultados, eu não sei se todos não vão chegar, né? A moda do momento é comprar testes. Então tem gente vendendo teste, tem gente comprando teste, e a gente não vê até uma eficácia. Não há uma eficácia dependendo da origem desses exames, né, testes rápidos. Então, a informação é essa, reafirmo, é difícil a gente conseguir, liga-se constantemente para os órgãos, para que tenhamos os números e fica à mercê da fila que tem lá. Eu não sei qual o número que tem, né, para a coleta, por isso que mudaram até o formato. Coleta-se material apenas daqueles que estiverem em estado um pouquinho mais avançado e em observação no hospital. Então, daí para reforçar, não tem pânico, não tem números escondidos em São Roque. É importante a gente reforçar isso. Daquele número que ficou sem informação é porque 42 e depois esses 2 mais 2, aí sim, 4 dessa nova logística, desse novo formato, formando aí os 46. O que está complicando é o seguinte, São Roque está na linha certa, não está divulgando porque tem lá as informações, só que as outras cidades estão. Nós não temos nada a ver, não temos nada a ver com as outras cidades, nós estamos corretos. Só que a impressão que dá, o cidadão não sabe disso, né? Porque daí a TVT vai lá, ela coloca todas as cidades, porque só São Roque não aparece. Então, só São Roque está agindo certo, outras estão... Eu não sei se era uma dica, alguma coisa para tentar... Sei lá, porque senão a pessoa fica achando que está escondido e não está, né? Não, eu acho que não há muito que se fazer confusão agora. É seguir daqui para frente. O importante eu tenho a minha opinião de que eles começaram a informar agora conforme essa nova regra. Só que conforme essa nova regra entrou, essa normativa, a gente não tinha nada. Então a gente não informava mesmo. Uma cidade informa 1, 2, outro 1, 2, o outro 1 e eu 40. Então eu acho assim, mas todavia é o seguinte, soma-se aqueles 42 com os 4 agora reais nessa nova regulação, 46
8 já negativados e apenas 2 em observação, aguardando também, logicamente, coletado o exame, coletado o material para exame, ainda sem resultado. Positivo nenhum. Tá bom, gente? Só mais uma pergunta para encerrar, prometo. Estacionamento está pronto, né? Já vai ser utilizado aí na... Só vai, por enquanto, a inauguração, creio que vai ter que segurar um pouquinho, né? Não, vamos lá. Não vai haver inauguração, logicamente. Nós não estamos aqui para fazer política. Logicamente, vai ter uma abertura muito singela para quê? Para dar o start das operações. E isso, depois da montagem dos equipamentos, de toda a instalação do PA. E, logicamente, a parte externa teve que ser finalizada para quê? Para a gente ter até higiene do local, para a gente, né, não vai conviver com pó, com uma lama ali. Então, é importante esse conforto e que a gente tenha, então, uma atividade muito tranquila. E, repito, não haverá inauguração, não é a hora de alarde. Mas a imprensa vai poder mostrar, né? Até sim, porque a população sim, quer ver como é que está, não né? tem Ter a uma dúvida. ideia mais real. Até porque é um esforço muito grande de muita gente. Houveram jantares para ajuda, para arrecadação, doação de pessoas, doação de empresas, pessoas físicas ajudando aqui de forma gratuita, gente competente, profissional. Não vou citar nomes aqui para não incorrer em algum erro, né, algum esquecimento. Mas sim, a gente abre, chama vocês para noticiar. Até porque não é interessante trazer gente. Não vamos trazer. Não é o caso de aglomeração, mas é o caso de informação prestando contas do que está sendo feito para a população de São Roque. Prefeito, última pergunta, prometo, para encerrar. Com relação à limpeza, né? O senhor deu uma geral aqui com a equipe na Santa Casa. Ele bateu o recorde. Praças, é a última, gente, eu prometo. Praça, São João Novo, Mailasca, algumas ruas, né? A medida pretende seguir ou não? Sim. Parceria Prefeitura-Sabesp. Importante isso, muito importante, porque a gente viu que até a gente percebe, né, no olfato, né, o cheiro do cloro, da mistura, enfim, a coisa está funcionando. De novo, não é para lavar ruas, não é para lavar calçadas, e sim para umedecê-las e, juntamente com o produto, agirem para alguma possibilidade de algum vírus. E aí sim, em várias áreas. Começamos por algumas áreas de São João, voltaremos lá no Volta Grande, voltaremos lá em algumas outras áreas, Mailasque, São Roque, Canguera, a região do Carbo, a região do Sabuó, bairros onde tem o comércio, onde tem gente, onde tem presença de pessoas. E isso permanecerá por alguns dias e mais. 2 caminhões da prefeitura, nosso pessoal da prefeitura, ontem à noite recebi, já até digo o nome porque é são roquense, o Chiquinho da Autoelétrica oferecendo um caminhão-pipa, oferecendo um motobomba para colocar também nessa luta. E aqui eu lanço, para aqueles que têm um caminhão-pipa em alguma empresa, o caminhão pode ser aquele que transporta água, tranquilo, porque é o mesmo caminhão que transporta água potável. Basta depois uma lavagem tranquila, o produto é o mesmo que se utiliza para cuidar da água, e ele é desinfetante e vamos dizer, sanitário. Prefeito, ainda em cima dessa higienização de alguns pontos da cidade que se iniciaram ontem, qual a periodicidade que será feita? Cada dia, todo dia sim, dia não, de 3 em 3 dias? Ou olha, quando já está necessário? A gente vai fazer uma limpeza geral, agora uma passada geral, e já peço até desculpa se a gente não conseguir passar em todas as ruas, mas a gente vai priorizar onde tem o acesso de pessoas. E aí vem aqui de novo o raciocínio. Bairros, gente onde não tem o comércio, fica em casa, não vai sair na rua jogar bola, criançada, não vai sair na rua para, enfim, fiquemos em casa porque o momento é muito sério. Então a gente vai fazer algumas ruas, podemos voltar de uma forma conforme a necessidade futura, a gente vai avaliando. Tá bom, obrigado, gente? prefeito, obrigado, bom trabalho. Boa tarde. Obrigado, prefeito. Ok, para encerrar nossa live, eu vou só mostrar para os ouvintes e para os internautas o estacionamento, como é que ficou. Vamos ver se a nossa internet vai conseguir chegar até lá. O prefeito comentou a respeito do estacionamento, né? Você que está acompanhando agora ao vivo essas informações pela Rádio Coluna FM. O prefeito Cláudio Góes já deu a entrevista coletiva. Eu quero mostrar, só para encerrar, o estacionamento que foi feito aqui antigamente, era o heliporto, né? Tinha aqui também um estabelecimento. Eu vou só tomar cuidado para descer aqui. Opa, passando aqui o degrau. Beleza. Aqui então é o estacionamento que a prefeitura já concluiu, com as vagas já todas prontas para receber aí
as pessoas que possam vir aqui para a Santa Casa, tomara a Deus que não, mas se houver essa necessidade, esse estacionamento já foi asfaltado, a equipe da prefeitura que fez a obra, né? Aqui tinha o heliporto e tinha antigamente um estabelecimento. Então essa região aqui foi preparada, aqui quem se lembra do antigo PA, o prefeito falou que vai estar funcionando nos próximos dias. Quantas pessoas, né, os mais antigos aí que não passaram por aqui. E aqui as vagas de estacionamento, ok? Bom, nós vamos encerrar essa nossa transmissão, a Rádio Coluna FM, encerrando essa live mostrando o céu de São Roque nesta tarde, finalzinho da tarde deste sábado, um céu bonito, um clima gostoso agora aqui em São Roque. Ali você vê o Cruzeiro, um pouquinho mais para cima você vê as torres de comunicação ali da Pedreira, região aqui da cidade que é muito bonita. E neste pôr do sol, nesta tarde bacana, nós encerramos essa live pela Coluna FM. Eu quero deixar o meu WhatsApp, tá bom? O WhatsApp da nossa equipe, 9618-33948, DDD 11, 9618-33948. Boa tarde para todos, boa noite, bom dia e continuem acompanhando nossa programação Rádio Coluna, informando e prestando serviço.